Uma boa noite para todos. Vamos ler o nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida de Luester. Ao presenciar uma palestra sobre qualquer assunto, gravo com mais intensidade as coisas relacionadas com o amor, com o bem coletivo. No Livro dos Espíritos, pergunta 689. Nós estamos falando sobre a lei da reprodução. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Hoje vamos continuar o capítulo de Obras Póstumas sobre o egoísmo e o orgulho. Se levar em conta unicamente a vida planetária, ele vê apenas as desigualdades sociais do momento, que são as que o impressionam. Se, porém, deitar os olhos sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e o futuro, desde o ponto de partida até o de chegada, aquelas desigualdades se somem e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer de seus filhos em prejuízo de outros, que deu parte igual a todos e não achanou o caminho mais para uns do que para outros, que o que se apresenta menos adiantado do que ele na terra pode tomar-lhe a dianteira, se trabalhar mais do que ele por aperfeiçoar-se. Reconhecerá finalmente que nenhum, chegando ao termo, senão por seus esforços, o princípio da igualdade é um princípio de justiça e uma lei da natureza, perante a qual cai o orgulho do privilégio. Provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação, a reencarnação ensina que naquele a quem tratamos com desdém pode estar um que foi nosso superior ou nosso igual noutra existência, um amigo ou um parente. Se o soubesse, o que com ele se defronta, o trataria com atenções, mas nesse caso nenhum mérito teria. Por outro lado, se soubesse que seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo ou seu escravo, sem dúvida o repeliria. Ora, não quis Deus que fosse assim, pelo que lançou um véu sobre o passado. Desse modo, o homem é levado a ver em todos seus irmãos e seus iguais, dando uma base natural para a fraternidade, sabendo que pode ser tratado como haja tratado os outros. A caridade se lhe torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza. Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação, mas estava reservado à terceira manifestação da vontade de Deus, quer dizer, ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela. Sancionar esse princípio
provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse em praticar. Ora, ele a praticará desde que, deixando de encarar o presente como o começo e o fim, compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital e ele percebe que por si só nada vale e nada é, que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe no seu egoísmo e no seu orgulho. Mas para isso é necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Não a fé cega que foge à luz, que restringe as ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo. Lhe é necessária a fé inteligente e racional que procura a claridade e não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé, elemento básico de todo progresso, é que o Espiritismo proporciona, é a fé robusta, que assenta na experiência e nos fatos, que fornece provas palpáveis da imortalidade da sua alma, lhe mostra de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra, e finalmente lhe firma as ideias ainda incertas sobre seu passado e sobre o seu futuro. Ainda não terminamos, mas na próxima vez nós terminaremos. Então vamos ler algumas trovas que tem por título Progresso e Amor. Está no livro só um momentinho. Bom, agora não dá para ver o nome do livro. De Lamartine Babo. Dos ensinos do Evangelho, se fizermos alguns tantos, pelo menos 10%, em breve seremos santos. Deraldo Neville. O progresso é irreversível. Tudo alcança, tudo invade, mas sem amor no caminho não temos felicidade. De Lobo da Costa. Quem mais sabe, mais descobre, mais amplos meios do bem, ciência para ser nobre não desampara a ninguém. E de Alta de Souza. Nas trilhas da humanidade, qualquer abismo a transpor, pede a ponte da humildade e a luz divina do amor. O nome do livro é Tempo de Luz.